Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Olha, com toda a mudança por conta do coronavírus, como é que será que fica o papel do setor de recursos humanos nesse momento que parece estar chegando um pós-pandemia, hein, Sol? Nicoline, será que existe mesmo ou vai existir um novo normal que deve permanecer no pós-pandemia e com isso impactar também o setor de recursos humanos? Quem conversa com a gente nesta noite é Dani Rainha, executiva de RH e membro do conselho do Grupo Macro. Muito boa noite, Dani. Olá, boa noite, Sol, boa noite, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência. Prazer é todo nosso em recebê-la, muito obrigado. Participa também com a gente a repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Rio de Janeiro. Já já tem pergunta da Agatha Meirelles. Nicoline, a minha primeira pergunta, Dani, também é a seguinte. Parece que o futuro chegou, né? Algumas coisas se anteciparam, o coronavírus trouxe a antecipação de algumas tecnologias. Vamos citar como exemplo o serviço em casa. Hoje as empresas se adaptaram ao serviço em casa. E eu pergunto o seguinte para você, Dani. Presença é diferente de estar presente? Como é que fica o resultado, como é que fica a pessoa, o colaborador, nesse novo modelo? Sol, para te falar a verdade, eu acho que a gente está experienciando isso, né? Não existe uma resposta pronta para esse momento. O que eu posso te dizer é que um pilar muito importante é você se manter conectado com a organização que você está. Você falou bem, presença é diferente de estar presente. Presença é da ordem da presença física. Eu posso estar no lugar e não me sentir conectado. Agora, me sentir conectado, pertencendo àquela organização, isso é que vai fazer a diferença para a gente manter o resultado das organizações. Eu acho que nada substitui esse contato, olho no olho, mas, ao mesmo tempo, a gente está numa nova realidade, num novo mundo onde a gente precisa se adaptar. E isso também é da ordem do ser humano. A gente tem essa capacidade de adaptação. Então, eu acho que as empresas estão se reinventando. Eu acho que o home office, né, o trabalho em casa, ele é uma realidade. E isso tem um lado muito positivo, porque também humaniza as relações, né? Você está dentro de casa, com a família, com os filhos, e todo mundo da empresa começa a conhecer a tua família e você passa a ser uma pessoa mais humana, né? Te olham não só naquela cadeira que você está dentro da organização, mas um ser integral, que é como deve ser. Então, como qualquer modelo, existem vantagens e desvantagens nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu procuro sempre olhar o lado cheio e eu acredito que a gente tem muita coisa boa para explorar nesse novo momento que a gente está vivendo. E ver uma pandemia não é simples. Eu brinco que nem todo mundo vai ser contaminado pelo vírus, mas todo mundo vai ter impacto desse momento de pandemia que a gente está vivendo. E eu acho que a gente precisa se reinventar. A área de recursos humanos, ela é um pilar muito importante para cuidar da saúde mental dos colaboradores que estão vivendo esse momento. E isso, pode ter certeza, gente, impacta diretamente no teu resultado. Agora, é na linha direta do PNL. Dani, agora em cima disso, a questão é essa. Muita gente saía de casa todo dia e passou a não sair mais. E aí a saúde mental, como você falou, faz com que a pessoa muitas vezes não consiga render com toda a tecnologia. Hoje a gente faz reuniões online, a gente está aqui falando com você online, né? Não precisa estar aqui no estúdio fisicamente, a gente faz o banco de entrevista com a maior perfeição. Mas tem gente que começou a render e agora começa a cair justamente porque assim, se sente sufocado, se sente pouco criativo. O que falar para essas pessoas, já que assim, a gente já percebeu que essa é uma nova realidade, como você mesmo disse, que veio para ficar? Eu costumo dizer que a gente precisa... Sabe o avião? Quando você está dentro do avião, a aeromoça dá aquela orientação. Em caso de perigo, pânico, você primeiro coloca a máscara em você e depois você vai auxiliar a pessoa que está do lado. Então, é muito importante a gente se conectar com a gente entender o que a gente está sentindo, a gente está consciente das emoções que estão dentro da gente. E você tem toda a razão, o trabalho em casa, com aquela dinâmica familiar, muitas vezes faz com que você perca um pouco esse senso de pertencimento, a tua criatividade fica um pouco comprometida. Então, é bem importante, Cláudio, muito importante é a gente se autoconhecer. É você entender aquilo que te motiva, ver o que impacta positivamente a tua saúde mental. Seja meditação, atividade física, seja descer e subir na escada do teu prédio, conversar com alguém online. A gente precisa descobrir
o que nos faz bem e, a partir daí, começar a manter essa semente acesa. Não tem, para ser bem honesta com você, não tem receita, porque o ser humano ele é único, individual. Cada um tem uma necessidade distinta. Nós, né, do ponto de vista corporativo, eu acho que a gente tem que prover ferramentas para que esse indivíduo se mantenha conectado com a organização. Então, eu posso te dar um exemplo do que a gente faz aqui. A gente contratou telemedicina, a gente contratou apoio psicológico para os nossos colaboradores e para os familiares, a gente tem rituais de gestão, a gente passou a ter novos rituais de gestão, a gente bloqueia as agendas no horário de almoço para a gente poder respeitar o horário de almoço dos nossos colaboradores, porque senão você acaba que não tem um limite entre o teu privado e o teu ambiente de trabalho. Então, o que a gente procura fazer é ter sempre como base o respeito, a conexão, porque no meu negócio eu prefiro trabalhar em empresas com essa conexão forte com gente. A gente tem procurado propiciar o melhor ambiente possível, com todas as condições de trabalho para esse colaborador. Mas a gente sabe que não é o mundo ideal. Mas é bem importante a gente passar essa mensagem de conexão e de confiança. A gente sai de um modelo que muitas vezes era previsto de gerenciar a tarefa e passa a gerenciar a performance. A gente passa a ter uma relação de confiança, porque eu não estou o tempo todo do lado do meu colaborador para ver o que ele está fazendo. Tem que apostar, então, né? Um pilar desse novo momento é a confiança. Ok, Dani, a gente vai dar um pulinho até o Rio de Janeiro agora com a nossa repórter Agatha Meirelles. Boa noite, Sol, Nicoline, Dani Rainha e a todos. Sabemos que as empresas já estão começando a entender a mudança de comportamento dos consumidores. Mas em relação aos colaboradores, como é que a gente pode fazer para entender essa mudança? Ótima a tua pergunta, Agatha. Eu acho que a primeira coisa é escutar o teu colaborador. Não adianta eu partir das minhas premissas, da minha realidade, das minhas condições, para eu entender qual é a necessidade do meu colaborador. Então, ter um processo de escuta constante com esse colaborador para saber como é que ele está se sentindo, como é que ele está emocionalmente, como é que ele está vendo a conexão da empresa, se ele acredita na liderança dessa empresa, o que a empresa pode fazer mais para prover, para sustentar, para gerenciar melhor esse momento que ele está vivendo, é fundamental. Então, para mim, a palavra de ordem, sendo bem objetiva, é escuta. A Dani Rainha vai continuar com a gente aqui no Band Entrevista. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Não saia daí.